A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, aí na paz do Messias, na graça, na misericórdia, no amor do Pai. Hoje eu venho trazer o estudo aí, irmãos, para ajudar as pessoas que tem pessoas que a gente fala certas coisas, ela acha que a gente tá julgando, tá falando heresia e não é nada disso. A Bíblia vai nos ensinar aqui sobre diferenciar os filhos do Criador Elohim e os filhos do diabo. Tá? Ah, irmão, mas tem filho do diabo. Lógico que tem filho do diabo. Se a Bíblia diz que tem filho do diabo é porque tem. E quem são esses filhos do diabo? Nós vamos descobrir aqui agora, ó. Tá bom? Então vamos lá. Se interessar para vocês, né? Para vocês discernir também, eu vou fazer um outro vídeo que é o mundo espiritual, tá? Como que o mundo espiritual age. Depois desse aqui. Então vamos lá. Vamos começar com Mateus. Aqui, ó. Mateus capítulo 20, do 25 em diante. O juízo final. Aí ele vai correr do 25 até o 26, tá? Eu vou ler. Vou começar aqui, ó. Tá aí não sei se tá assim na sua Bíblia de vocês. Pega aí a Bíblia. É o juízo final, capítulo a partir do capítulo 25, versículo 31. Na minha Bíblia tá versículo 31. Então vamos lá. Enquanto o Filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se aceitará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Olha, ó, bode e ovelha. Que quer dizer bode? Bode vai para a esquerda, a ovelha para a direita. A ovelha somos as ovelhinhas do Messias. Somos os verdadeiros regenerados, os escolhidos, filhos do Pai, por meio da crença na obra da morte e ressurreição do Messias. Mas o verdadeiro, ó, irmãos, o verdadeiro seguidor do Messias, não adianta você só falar de boca que crê na morte e ressurreição do Messias. Se você não tiver o espírito Aruach HaKodesh, não tiver transformação de vida, mudança de caráter, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, não é ir numa denominação religiosa, tá? Isso daí não converte ninguém. É você mudar, nascer do alto, de dentro para fora, nascer de dentro para fora. Mudar de caráter, você não mente mais, não trai mais, não engana mais, você é uma nova criatura no Messias, certo? Não é pela sua força, é quando você confessa que o Messias, com a sua boca no seu quarto, Messias morreu por mim, pagou o meu pecado, derramou seu sangue para me justificar, ressuscitou para minha justificação e está à destra do Pai intercedendo por mim. Eu creio na sua morte e ressurreição, na morte do seu filho, Pai, que o Criador enviou para se dar no meu lugar, e ele é a vida verdadeira. Eu tenho filho, eu tenho a vida verdadeira, a eternidade, que ele nos prometeu. Então eu entrego minha vida na sua mão, molde o meu caráter, molde de dentro para fora, tira os meus pecados, eu entrego, eu quero uma nova vida no Messias, eu lanço, falo, confesso para ti, Criador Yahweh, ou sei lá, como você quer chamar, Pai Celestial, né? Entrego meus pecados, fiz isso de errado, fiz aquilo outro, estou arrependido, me transforme, tira isso de mim, eu quero ser uma nova criatura no Messias, através da obra que ele fez por mim no Calvário, eu creio nele, creio que ele é o enviado do Criador, do Pai que está no céu, e aceito ele como o único e suficiente salvador da minha alma. Pronto, acabou. Aí você é selado com o Espírito. Aí, daí para frente vai haver a transformação. É um processo que vai até a sua vida toda, de mudança de vida, de caráter. Você vai ser guiado mais pelo Espírito do que pela sua carne. Vai praticar mais obra do Criador do que obra do mundo. Não é de uma hora para outra, é o processo, tá bom? Aí você vai, se você perceber que você mudou do que você era antes, aí você está sendo regenerado. Se você permanece no mesmo jeito, você não teve transformação. Aí está alguma coisa errada. Você só é um religioso, tá? Então vamos lá. E fora as ovelhas. Ah, não. Desculpa aí, irmãos. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive sede e me desse de comer. Ou tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse sede e me desse de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestisse-me. Doente e me visitaste-me. Tive na prisão e me foste me ver. Aqui é muito difícil, viu? Então os justos lhe responderão, dizendo: Salvador, na sua escritura está Senhor, tá? Eu falo Salvador. Quando tivemos com fome, devemos oh meu Deus. Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou prisão e fomos te ver. Respondeu-lhes o rei. O rei representa, no caso, o Messias, tá? Lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Ó, Salvador dizendo essa palavra, não sou eu. Eu não estou botando maldição para ninguém, eu não estou me amaldiçoando. Eu estou falando, repetindo o que está escrito aqui. Comecei a falar dos falsos, os bode, os falsos, os enganadores, os distorcentes da palavra. E eu vou provar que é isso aqui com os outros contextos de outras cartas, outros versículos, para vocês entenderem, tá? A parte, ó, então lhe dirá também o que tiver à sua esquerda. Lhe dirá também o que tiver à sua esquerda. A parte de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive estrangeiro e não me acolhesse. Estando nu, não me vestisse. Enfermo e não fosse me ver. Então eles também lhe responderam, dizendo: Salvador, quando te vimos nu, vimos com fome, não te demos de comer, vive estrangeiro. Eu vou pular essa parte, depois você lê na sua Bíblia, tá? Prisão, não te servimos, não lhe... então respondendo, lhe disseram: é verdade vos digo que quando não deste a um desses meus pequeninos, a mim não o fizeste. Então irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aí, ó. E isso que diz que não existe lago de fogo, não existe tormento, não existe nada. Então rasga as escrituras e joga no lixo, como diz o outro lá, né? Então vamos lá. E aqui, ó, a gente aprende também que o lago de fogo não foi criado para o ser humano, foi criado para o diabo e seus anjos, mas o ser humano vai parar lá por rejeitar a misericórdia e graça do Criador que ele deu do seu Filho de dar a vida por nós para pagar nosso pecado. Então não é o Criador que destina a pessoa para a perdição, é a própria pessoa, ela mesmo se destina para lá quando rejeita, porque ele morreu pelo mundo todo. Só que ele não vai salvar o mundo todo porque tem aqueles que não crê. Então, e não é crer de boca, não é subir no púlpito, eu aceitei Messias. Não. Tem que ter regeneração, mudança de caráter, mudança de vida, transformação de mente, transformação, nascer de novo. É preciso nascer de novo. Nascer da água da palavra e do Espírito. Uma transformação do alto. Entendeu? É diferente. Então vamos para outro estudo aqui, ó. Vou para outro evangelho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Pera aí. Ah, tá. Achei. Ó, agora vamos para João, Evangelho de João, capítulo... eu vou pegar do... Deixa eu ver. Capítulo 8. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Ó, vou pegar do capítulo... do versículo 38, tá? Capítulo 8, versículo 38, Evangelho de João. Procure aí nas vossas escrituras. Aí tá. Eu falo do que vi Messias falando, para os religiosos fariseus, tá?
junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Isso religioso fariseu, tá? Pode ler aí o contexto que vocês vão ver. Nosso pai é Abraão. E o Messias lhe disse, se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Abraão, mas agora procurai matar-me, a mim. Homem, quem vos tem dito, homens, procurai matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que Elohim, está escrito Deus nas vossas escrituras, tá? Eu falo Elohim, Yahweh. Tem ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação. Temos o pai que é Elohim, que é o Yahweh, né? No caso, que eles não gostam que fale esse nome, né? É um nome verdadeiro, né? Diz-lhes, pois, Yahushua HaMashiach, que aí na sua Bíblia está Jesus, tá? Se Yahweh fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vi dele. Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, o Yahweh, eu estou falando os nomes hebraicos, tá? Mas na sua tradução está Deus. Não vi de mim mesmo, o Messias está falando, respondendo, mas ele me enviou, porque não entende a minha linguagem, porque não podeis ouvir as minhas palavras, falando por religioso fariseu. Vós tendes por pai o diabo. Olha aí, não fui eu que falei, hein? Está escrito aqui. Ele está falando com o que, irmãos? Vê ali o contexto, religioso fariseu. Quem falou foi o Messias, que eles são filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo, irmão? Aí, vós sois filhos do diabo. Vós tendes por pai o diabo. E queres satisfazer os seus desejos. O vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aí, termina aqui, tá? Essa parte. Agora vamos para outro. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu não queria ler esse versículo aqui não, mas eu vou ler, tá? Atos 17, versículo 24. Procure aí na sua Bíblia. Elohim, Yahweh, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador dos céus e da terra. Aí está Senhor na sua Bíblia, tá? Eu falo Criador. Dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá todos a vida e respiração e todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinados os tempos. Aqui, então somente aqui, tá? Então, ele não é servido. Quando ele fala para servir a ele, volta no Evangelho de Mateus que a gente acabou de ler. Quando fizer servir ao Criador, não é servir. A gente não consegue agradar o Criador de todo o universo, que é puro, santo, santíssimo e é além de nós, que nós somos falhos. Quando ele fala para servir a ele, está falando para fazer a um desses pequeninos, servir as pessoas. Você não consegue agradar a Deus na sua totalidade, porque ele é inatingível. Quando a gente peca não só contra o Criador, porque a gente desobedeceu ele, mas a gente peca para o nosso mal, para a nossa própria consequência. Então o pecado não afeta diretamente Yahweh, afeta a nós mesmos, que nós vamos marcar com a consequência. Como o Criador manda a gente obedecer a palavra, não é que ele é o ditador, como muitos dizem. Ele manda obedecer para a gente não arcar com as consequências ruins, porque ele nos ama. Ele deu os filhos para morrer no nosso lugar, para pagar nosso pecado, para a gente ser regenerado e andar em obediência, guiado pelo Espírito Arua Hakodesh, da salvação, o Espírito do Pai e do Filho. O mesmo Espírito que habita no Pai, habita no Filho e habita em nós depois da gente se converter.
Entendeu? É isso. Você não afeta Deus diretamente, mesmo pecando. Lógico que Deus, ele faz separação, porque ele é santo, ele não pode conviver com o pecado. Mas você afeta mais a você do que o Criador. Porque ele te ama, ele é amor. Então ele não quer que você arque com as consequências. Ele não quer que você vá para a condenação eterna. Entendeu? É isso. As pessoas não entendem. Então vamos para outro versículo aqui, outra carta. Para vocês entenderem. Mais ainda, para distinguir quem, se não tem filhos de Deus e filhos do diabo. Né? E quem são os filhos do diabo aí? Quem manipula a palavra, quem distorce, religiosidade, né? Falar que você só é salvo sim no templo, não habita em templo de mãos humanas, irmãos. Não habita. E aí, como é que fica? Vai contradizer a palavra? Rasga o livro de Atos, então. E aí? Confronta, né? Os religiosos, não confronta? Por isso que eles ficam todos ansiosinhos, com raiva. Seu herege, irmão, seu herege. Eu que sou herege, né? Eu que sou herege. Fala a verdade, rapaz. Tome vergonha na cara. Para de enganar o povo. Então vamos lá. Vou continuar aqui. Você vê, Hebreus. Hebreus não. Pedro, aqui ó, achei. Vamos lá. 2 Pedro. Vamos pegar duas partes de 2 Pedro. Tá. 2 Pedro, abre aí nas suas escrituras. Vou começar aqui. Falsos mestres e falsas doutrinas. 2 Pedro, vou começar do capítulo 1, tá? Procura aí nas suas escrituras. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, hein? Encobertamente, tá? Heresia, cadê? Encobertamente heresias de perdição, e negarão o Salvador que os resgatou, trazendo sobre si mesmo que os resgatou, não quem resgatou eles, porque eles são falsos profetas, que morreu para resgatar todo o ser humano. Só que os falsos profetas não quis. Então, eles não são salvos, tá? Aqui, ó. Negando o Salvador que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos, ó, não são poucos, são muitos, ó, muitos. Aqui, leia na sua escritura. Cadê? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tocarão a verdade do Criador em mentira, como Paulo diz na carta de Romanos. Leia lá no Romanos. Tá? Tocar a verdade do Criador em mentira. Tá? Por avareza farão negócio de vós, por torpe ganância. Avareza é ganância. Quem é que pede oferta, dízimo aí e come as gorduras das ovelhas? Ele está falando de falsos mestres, acabou, está escrito aqui, falsos mestres. Na onde estão esses falsos mestres, irmãos? Quem era que tinha o templo? Hoje o templo foi destruído, construíram o templo e fica aí manipulando, distorcendo a palavra. É só você ter olhos espirituais, irmão. Não negar o que está escrito aqui na verdade. Ué, entendeu? Então vamos lá. Por avareza farão negócios de vós com palavras fingidas. Olha, com palavras fingidas, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardio a condenação deles. A sua perdição não dormita. Porque se o Criador, Iarro, e o de Revavirê, não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno aqui não é o lago de fogo ainda, tá? É o tormento. Até o dia do juízo eles estão reservados na escuridão, trevas escura para o dia do juízo, tá? Igual quando a pessoa morre e se não andou no caminho do Salvador, vai o espírito, a alma da pessoa para o Hades, que é o mundo dos mortos, que é o antigo Sheol, tá? Aí lá a pessoa vai sofrer na alma, no espírito, até o dia do julgamento vir. Igual os que morreram no Messias estão no paraíso, no seio do Abraão, curtindo no espírito, na alma, o paraíso, até o dia do juízo e todo mundo ressuscitar e ter seus corpos. Aí tanto os ímpios como os salvos vão ter corpos, o glorificado e outros corpos indestrutíveis que são lançados no lago de fogo. Aí eles vão sofrer com corpos lá no lago do fogo. É o que diz aqui, a palavra. Não sou eu que estou dizendo, hein? Para nego ver aí que eu sei que veio os contradizentes, né? Então,
Porque, ó, Elohim não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado ao dia do juízo, para o dia do juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que com ele 8, né? Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza. E pondo-as por exemplo aos que viviam impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa. Vendo e ouvindo, é o que eu passo aqui na onde eu moro, viu? Vendo e ouvindo suas obras injustas. Assim também sabe o Salvador livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios, os injustos, para o dia do juízo, para serem castigados. Ah, não, ó, o Criador é só amor. Como diz aí, eu só acredito num Deus de amor. Né? O amor é o maior atributo do Criador, certo? É o maior de todos. Tanto é que ele deu seu filho por amor a nós, para morrer, passar dores e assumir o nosso pecado no nosso lugar. Quer amor maior que esse? Não existe, certo? Então, ele tanto nos amou que entregou seu filho, né? Só que ele não tem só o amor, ele tem a justiça, a ira santa dele, porque a ira do Criador é santa, não é igual a nossa ira. A ira do Criador é santa e é justa. E ele é fogo consumidor. Então não vem com essa história, eu posso pecar à vontade, vou pro céu, porque o Criador é amor. O Criador não condena ninguém. O Criador não manda ninguém pro inferno. Não é ele que manda, é a pessoa que se destina para lá. Por desobediência da palavra, por não aceitar a morte e ressurreição do Messias. Não é de boca. Já disse de novo. Quando você aceita o Messias, o Espírito vem morar e você nasce de novo. Você não é mais velha criatura, você é nova criatura. Então você se transformou. Não rouba mais, não mente mais, não trai mais, não engana mais. Se errar, num desses pecados, você vai pedir a restauração pelo sangue do Messias, confessar o Criador, pedir que o Messias interceda junto ao Pai e purifique pelo sangue dele. Pronto. Aí você confessa, aí você ainda está salvo. Agora, e ainda vai ser salvo. Lógico que salvação não se perde, tá? Do verdadeiro seguidor do Messias, não do falso. Falso não tem salvação, tá? Então, Então, aí sim, você é mudando de vida e está no processo de santificação, de conversão. Até o final da sua vida vai ter limpeza que o Criador vai tirar de dentro de você as coisas erradas e pôr as virtudes do Espírito. Entendeu? Mansidão, domínio próprio, paz, amor pelo próximo, amor pela palavra, sede e fome da palavra, amor pela missão do Criador que Ele te deu, que te confiou nas suas mãos, vai fazer a vontade do Pai, vai andar na justiça, na verdade, no amor. Entendeu? É esse os frutos do Espírito, quando se converte. Tá? Se não tem isso, então não foi convertido. Se tiver ódio no coração, se não amar os irmãos, não é convertido. Se não praticar justiça, não é convertido. Se não andar na verdade, não é convertido. Entendeu? Se ficar com mentira aí, enganando, traindo toda hora, não é convertido. Tá? Dos homens abomináveis porque Deus não perdoou. Não, isso aqui já fui. Deixa eu ver. Onde que eu parei? Enquanto os anjos... Aqui, ó. O justo, e reservou para o dia do juízo, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações celestes, tá? Porque lá tem principado, domínios, já fiz vídeo sobre anjos, né? Domínios, principado, potestades, que mais? Tronos, entendeu? Tem várias classes de anjo lá, tá? Aí, ó, anda em concupiscência de imundícia, despreza as dominações, atrevido, obstinado, não receando o blasfemar das dignidades. Aqui tem as pessoas, ela não entende esse texto. Ela fala que você não pode desafiar o príncipe, que é o diabo. Você não pode blasfemar o diabo. Irmão, não existe isso. Blasfêmia é só contra o Criador. Outro dia eu só não embasei o vídeo com o Super Xandão, porque o vídeo do Super Xandão ele fala muito palavrão. Certo? Aí eu não quero escandalizar as pessoas aqui. Mas o Xandão estava falando sobre isso. Ele falou assim, não existe isso de blasfemar o demônio. A blasfêmia é só contra o Criador. Aí o menino lá não desafia o príncipe. Que príncipe, cara? Quando fala que Satanás é o príncipe desse mundo, é um termo que o Messias usou pejorativo. É o príncipe do mundo caído.
Não é para você ter reverência pro diabo, não. Para você ter medo do diabo, não, irmãos. O diabo é que tem que fugir de vós. Ó, a palavra fala, ó. Como que é andar em obediência, não sei se é esse, eu esqueci o versículo. Andar no caminho do Salvador e a obediência, e o diabo resistiu, o diabo ele fugirá de vós. Ué, quem tem que fugir é o diabo, não é você. Certo? Você, o Criador, o Salvador, te deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter. Você não pode enfrentar o diabo sozinho. Seu nome de Arruxa. Seu nome do Criador Yud Revavê Yahweh Pai. Aí sim, você vai ser destruído. Porque ele é muito mais poderoso que todo ser humano junto. Mas quando você tem o poder do ser celestial supremo, o Pai e o Filho, você. O poder se manifesta em você. É o nome dele. É o poder que vem do Pai e do Filho. Aí sim, o diabo foge. Entendeu? Então, arreta diabo. Você está repreendido em nome de Arruxa. Entendeu? Você não tem que ter medo do diabo. Ele que tem que fugir de você. Porque a luz do Messias está dentro de você. Entendeu? Por isso que as pessoas sentem ódio dos escolhidos. Porque a luz reflete o pecado que eles estão. As trevas. As trevas não se dão com a luz. Aí quando eles veem a luz, eles sentem ódio da pessoa que carrega a luz. Por isso que as pessoas nos atacam. Entendeu? Às vezes a pessoa não entende. Porque eu não fiz nada para a pessoa, ela está me atacando. Você está levando. Você não precisa nem abrir a boca. Só a sua presença de luz ali já ataca as trevas. Entendeu? Então é isso. Então vamos lá. Ó. Dominações. Atrevido, obstinado, mas não receando, blasfemar das dignidades celestiais do Criador. Não é das dignidades. O diabo não é digno, irmão. O diabo, quando caiu, perdeu toda a dignidade. Aí a pessoa não desafia o príncipe, não desafia a dignidade. Que dignidade? O diabo não é digno, não, irmão. O diabo é digno. O Xandão falou a mesma coisa, perguntou a mesma coisa que eu estou perguntando aqui. O diabo é digno, irmãos? O diabo é o sujo. Ele é o demônio. O diabo é o pervertido. O diabo é o distorcente da palavra. O diabo é o blasfemo. Onde que tem dignidade do diabo, irmãos? Que vocês estão não estão raciocinando direito, não? Leia o texto direito. Né? Aí quando fala aqui, ó, vai continuar, que o arcanjo Miguel não ousou, ó, entenda esse texto, ó. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo de maldição. Juízo blasfemos contra ele junto às dignidades celestiais, não contra o diabo. Mas esse contaminou como animais irracionais, segue a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, para perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nos prazeres mundanos. Nódulas são eles, máculas, deleitando em seus enganos. Quando se banqueteiam conosco, ó, eles estão no meio de nós. Por isso que João, lá na carta de João, fala, saíram de nós, mas não eram de nós. Eu vou lhe dizer que eles são anticristos. Aí, ó. Você quer mais lucidez do que isso na palavra? Aqui, ó. Tendo os olhos cheios de adultérios, não cessando de pecar. Tá falando do falso mestre aqui, ó. O contexto é falso mestres. Aí, ó. Engodando almas inconstantes com o coração exercitado na avareza. Filhos da maldição. Olha, ó. O Pedro falando, filhos da maldição. Não sou eu que estou falando, tá escrito aqui, ó. Se tá na sua Bíblia. Entendeu? Os quais deixando o caminho direito e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a sua repressão, sua transgressão, pois uma mula falando com voz humana, aí lá vem, impediu a loucura do profeta. Por isso que eu falo alto, às vezes não dá, gente, é muito barulho aqui. Eles são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para dos quais a escuridão das trevas eternas estão reservadas. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, seduzem com as concupiscências da carne, e com desilusões aqueles que estavam afastando-se do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo ele
mesmo escravo da corrupção. Quem promete liberdade quando você vai nas denominações? Vocês são livres, em nome de Jesus. É, livre ou nada, eles estão te dominando, ditando regra para vocês. Como é que vocês são livres? Você é livre quando o Messias te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tá aqui a verdade, ó. Aqui nas escrituras, ó. Tá aqui a verdade, ó. Tá aqui a verdade. Então vamos lá. Porque quem alguém é vencido, do tal se fazem também escravo. Olha, você faz escravo das dominações, das correntes religiosas. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Salvador, Yahushua HaMashiach, forem outra vez envolvido nelas, e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio, que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao rolar na lama. Né? Tá dizendo aqui, ó, eles conheceram o caminho da justiça. Não tá dizendo que eles foram transformados e ter o selo do Espírito. Não tiveram o Espírito. Eles só tiveram no meio de nós, como João falou, que eu vou ler a carta de João para complementar aqui daqui a pouco. Nós não eram de nós. Eles não tinham o Espírito. Judas Sala não tem o Espírito. Entendeu? Eles não têm o Espírito. Eles têm o conhecimento teológico das Escrituras, da letra, mas não do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a congregação cristã pega esse texto e fala assim: irmãos, não leia muito a Bíblia não, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles distorcem para enganar a população. Quando está falando que a letra mata, é a letra escrita em pedra, a lei de Moisés. Porque ela veio para o nosso bem, mas ela se tornou em maldição. Paulo fala isso em Romanos. Leia lá em Romanos, meu Criador. Fala: o que era bom para mim se tornou em morte. Porque a lei veio para apontar que eu era pecador. Ela não veio para me salvar. Quem veio para salvar é o Espírito da graça, da nova aliança. Não da letra. Aí Paulo termina. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra dos mandamentos morais, religiosos, sacerdotais, ritualístico, ela mata. Mas o Espírito da graça, da nova aliança, vivifica. Então não está falando para você não ler a Bíblia, está falando que a letra das leis, das ordenanças ritualísticas mata. Que ela apontava que você não conseguia cumprir as leis. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Você só vai conseguir cumprir a lei dos 10 mandamentos morais quando o Espírito viesse no dia de Pentecoste, você se convertesse, entregasse a vida para o Messias e ele te selasse, habitasse em você. Aí sim você conseguiria andar guiado pelo Espírito. Aí você seria salvo. Entendeu? É isso. Vamos lá. Tá, segunda vida não quero isso aqui não. Quero ver a outra aqui, outra parte. Deixa eu ver onde que tá aqui. Filhos de maldição já disse, né? Falso profeta, filhos da maldição já foi. Então, não vou mais para Pedro não. Vamos procurar aqui João. Tá. Vamos, carta de João, ó. Não é evangelho, é carta. Abra aí suas escrituras. João, 1 João, abra aí 1 João, capítulo 4. Dom do discernimento. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, dom do discernimento. Veja só. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Elohim, de Yahweh, ou de Deus, né? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, isto conhecereis o espírito de Elohim, de Elohim. Todo espírito que confessa que o Messias veio em carne é de Elohim. Ele veio em carne, ele não veio em espírito etéreo. Ou então, que fala assim, ó, os espíritas falam assim, toda religião não vem de Deus, irmãos, é a invenção do homem. Aí o espírita fala assim, não, ele não é Deus, ele é um homem sábio que foi enviado por Deus, o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Não, ele é Deus, só que ele não é Deus Pai. O Messias é Deus Filho, tanto é que ele ora para o Pai. E ele fala, eu vim fazer a vontade de meu Pai, que estás no céu, não a minha.
Aí ele fala, termina, o meu pai é maior do que eu. Se ele fosse o pai, ele não falaria isso. Entendeu? Que muitos pensam que o pai e o filho é um só. Ele é um só em unidade de espírito. Ele não é a mesma pessoa. O Messias não tem todos os atributos do pai. Ele tem alguns. Tanto é que em Filipenses, leia lá, Paulo fala que ele se desfez da sua divindade para se tornar como nós, humanos, e se humilhou a si mesmo, tendo morte até a obediência e morte de cruz. Entendeu? Então ele se esvaziou da sua divindade. Então ele é Deus, só que ele é Deus filho. Ele não é um homem sábio que a gente tem que seguir exemplo. É o homem que veio pagar nossos pecados para a gente se converter. E ele soprou o Espírito para o Espírito Arua Hakodesh, que muitos conhecem como Espírito Santo, nos guiar. Entendeu? Para o verdadeiro entendimento da salvação. Porque os espíritas falam que você tem que como que é? Reencarnar várias vezes. Mas o que o Messias fala? Ele já pagou o nosso pecado. Já foi pago. Você tem que se reencarnar para melhorar como ser humano. Que heresia é essa, irmão? Você me perdoa, eu respeito todo que segue o espiritismo. Não é nada contra a pessoa que segue espiritismo, tá? Não tô falando contra os seguidores. Eu tô falando contra o ensino. O sistema é enganoso. E eu vou falar assim, eu não me calo não. Não venha me mandar áudio aqui, mensagem escrita para me calar. Não me calo. Quem me capacita é o Criador Yahoo. Yahushua HaMashiach. Ele manda eu pisar no engano de serpente e escorpião. Ele me deu autoridade para isso. Para mim e para os irmãos genuínos. Eu não tenho medo de inimigo não, irmãos. Tá? Quiser virar meu inimigo, minha luta não é contra pessoas, contra carne ou sangue, é contra principado e potestade nesse mundo tenebroso das trevas. Ossos espirituais nos lugares celestiais que tá por trás das pessoas, soprando no ouvido para elas falarem heresia, engano. Não é contra a pessoa. Eu tô lutando contra esses espíritos, tá? Então vamos lá, ó. Quem nega que o Messias veio em carne. Todo espírito que não confessa que o Messias veio em carne não é de Elohim, não é do Criador Yahweh. Mas este é o espírito do anti-Messias. Olha aí. O qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. O espírito já está no mundo. No sistema mudando. O sistema já está, muita gente se curvando. Todo mundo está olhando para o líder mundial que ainda não se manifestou. É o grande erro. Porque você pode olhar para esse líder? Pode ficar atento? Pode. Vigilante? Pode. Mas o sistema já está operando e todo mundo já se curvou. Quando o Messias, o falso Messias vir, vão só aceitar, porque ela já aceitou o sistema. E a religião desse mundo é um dos braços do sistema do anti-Messias, e a pessoa não enxerga. Aí a gente fala, você está julgando, irmão, o que você está falando, eu não concordo. Então não concordo, irmão, ninguém está obrigando você a concordar. Tô falando para conferir nas escrituras. Se você quiser seguir religião, que siga, ué. É o direito seu, não tô ordenando ninguém deixar de seguir, vai lá. No dia, leia lá em Apocalipse que essa Babilônia vai ser queimada. Quem tiver lá vai se queimar. Por isso que o pai tá tirando alguns de lá, que ele falou, lá em Apocalipse, saia dela, povo meu, para não correres da sua praga que eu vou enviar. Entendeu? Então ela vai ser queimada. Se os anjos tá tirando já alguns líderes que entenderam a verdade e não são mais manipulados, e tá tirando alguns que se chamam cristãos, mas são genuínos, estão lá de coração, mas estavam enganados. Agora quem ficar lá e não sair vai ser queimado. No dia do juízo, da destruição da Babilônia, não vai sobrar nada, hein, irmãos. Não sobra nada, como diz o Xandão lá, não sobra nada. Então vamos lá. Porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, ó, que nem todos que falam que é de Deus, ó. Entendeu? Nem todo que fala que é de Deus é de Deus. Do mundo são e falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Elohim. Aquele que conhece a Elohim não é só confessar que o Messias veio em carne, porque tem alguns falsos profetas que confessam que o Messias veio em carne, mas eles não obedecem. Quem ama obedece, está escrito na carta de João. Leia aí na sua carta, eu não vou ler agora não. Quem ama obedece, quem ama é transformado. Ó, iníquo é transgressor da lei, da Torá. Não é a Torá dos rituais, não é rituais, irmão. A Torá é os mandamentos morais bíblicos, os 10 mandamentos, que a gente tem que obedecer guiado pelo Espírito, com o poder do Espírito. Se pecar em algum deles, confessa e o sangue do Messias te purifica. E aí você volta em comunhão com o Filho e com o Pai. Entendeu? Agora, se vocês se gloriarem na lei, e você desobedecer uma só,
das leis, aí já tornou culpado de todos, diz Tiago. Por quê? Porque vocês estão se gloriando na lei. A gente tem que se gloriar no espírito da graça da nova aliança, não na lei dos rituais de antigamente, entendeu? Então vamos lá. Do mundo são, porque falou do mundo, o mundo os ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí, ó, tá vendo? Que já terminou. Agora vamos para Judas, a última parte, irmãos. Deixa eu ver se eu pego aqui Judas. Ó, Judas. Cadê aqui? Vamos para Judas, irmão. Abre aí das vossas escrituras. Introdução. Cadê aqui? Não, introdução não. Judas só tem um capítulo, tá? Então vamos para Judas, versículo 3, os falsos mestres. De novo, ó. Amados, procurando, eu vou escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, como tive por necessidade, escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, que se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do Criador. Quer dizer, o que é dissolução? Pega a graça do Criador e transforma em libertinagem. Não, pode pecar à vontade, que o Salvador já pagou, já morreu, já pagou, você pode pecar, irmão, você vai para o céu. Mentira, isso é libertinagem. Certo? Não é 8 nem 80, nem é para você andar totalmente na lei dos Antigos Testamentos e nem é para você virar a graça e libertinagem. A graça não é licença para pecar, irmãos. A gente tem que lutar contra a nossa carne pecaminosa. Lógico que quando a gente cair, tropeçar, confessa, como eu falei, peça a justificação pelo sangue do Messias, aí você volta à comunhão e o sangue te purifica. Entendeu? Então vamos lá. Transforma a graça de Deus em dissolução e negam a Elohim e o único dominador, o Salvador Yahushua HaMashiach. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Salvador, o Criador, salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou em escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, os anjos se deitaram com mulheres. Lá está em Gênesis, a pessoa fala que eu invento. Os anjos tomam a forma humana, irmãos. Se você duvida, quando Abraão recebeu os anjos do Criador, foi 2 anjos com forma humana. Eles não vieram de asas nem de auréola na cabeça. Eles vieram em forma humana. Um desses anjos era o Messias. Tinha 3 anjos, 2 anjos comuns e o Messias, o Salvador. Tá? Antes dele vir para morrer na cruz. Ele já existia no Pai. Ele é o verbo que se fez carne. Entendeu? Então, era o Messias. Não era Deus que estava lá. Era Deus Pai. Era o Filho que falou com Abraão. Antes dele vir para morrer na cruz. Entendeu? Então, tem uma passagem que fala, olha, às vezes, cuidado, que às vezes vocês hospedaram alguma pessoa, não sabendo hospedaram anjos. Olha, quer dizer que anjo toma forma humana. Aí fala que eu estou falando heresia. Quem fala isso são os religiosos. Os próprios anjos ensinaram artes, tecnologia para os homens, os anjos caídos, tá? Os perdidos. Ensinaram. Hoje a gente pode usar da tecnologia com permissão para levar a palavra. Por enquanto, depois a gente vai ter que abrir mão disso, como eu já falei em outros vídeos. Não pode se agarrar com coisas desse mundo não, irmãos. Tem que morrer para esse mundo. Não pode pôr o coração nelas não. Né? Só serve para nos auxiliar aqui, tá? Então, os anjos ensinou tecnologia, ensinou forjar arma, espada, ensinou maquiagem para mulher. Não é que não pode usar a maquiagem que é do diabo, não é isso. Você não pode carregar na maquiagem, isso é vulgar, tá? Mais um pouquinho só, tá? Mas quem ensinou foi os anjos caídos, tá? Que não era o tempo de ensinar essas coisas, era no tempo do Criador. Os anjos caídos veio e ensinou, entendeu? Então, aí eles falam que a gente prega heresias. Tá em Gênesis, tá aqui no livro de Judas, e Judas cita o livro de Enoque que tiraram das escrituras. O livro de Enoque tá de acordo com as escrituras, tá? Pode ler, que lá ele fala das profanação dos anjos caídos que se deitaram com mulher e geraram gigantes, tá? Aí fala que eu tô falando heresia, então vocês estão negando o que tá escrito nas escrituras. O herege são vocês, tá? Que fica falando que a gente tá falando heresia. Então vamos lá.
Assim como Sodoma e Gomorra, tal cidade escorregueira entre os anjos que iram após outra carne, posto, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante, esses semelhantemente adormecido contaminam a sua carne, rejeitando a dominação, blasfemando das potestades, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Salvador te repreenda. Aqui, ó, é outro versículo que todo mundo entende errado. Quando fala que o arcanjo Miguel e os anjos são maior poder não usaram pronunciar juízo de maldição contra o diabo, porque o arcanjo Miguel é um anjo. Ele tem que andar na justiça do Criador. Ele só pode fazer o que o Criador ordena. Não era a hora dele lançar juízo, blasfêmia de maldição contra o diabo. O que é a maldição contra o diabo? Que ele vai pro lago de fogo, certo? Então o que o anjo Miguel falou? Sendo o anjo Miguel um arcanjo que tem que obedecer o Salvador, o que ele falou? Que o Salvador ou o Criador te repreenda. Ele usou o nome. Por isso que nós também, como for lutar contra o diabo, porque o diabo vai nos atacar, irmãos. O diabo vai nos atacar. Aí o menino lá não desafia o príncipe. Que príncipe, rapaz? É o príncipe do mundo caído. Ele não é meu príncipe. Ele é príncipe dos pecadores. Não meu. O meu príncipe é Yahushua HaMashiach, rapaz. Que príncipe o que, rapaz? O inimigo vai me atacar? O Salvador me deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Eu tenho que lutar contra ele, com a força do Criador, com o nome do Salvador. Aí por isso que fala, eu te repreendo, o Miguel falou, que o Criador te repreenda, o Salvador te repreenda. A gente tem que falar assim, que o Salvador te repreenda. O nome de Yahushua te repreenda. Caia por terra, Satanás. Entendeu? É assim que tem que falar. Usando o nome, não você diretamente. Entendeu? Por isso que os religiosos ficam entrevistando demônio aí e usando o nome falso para repreender demônio. Eles não sabem nem o que estão falando, é isso que está falando aqui. Eles não sabem nem o que falam, nem não entendem o que falam, nem qualquer. Não sabe o que fala, nem entende o que dizem. Entendeu? Então tá aqui. Pronto. Aí tem outra passagem, ó, que fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia me dirão, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muito maravilha, está em Mateus, acho que partido 22 a 24, por ali. Não expulsamos muitos, eu acho que é esse o versículo, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, tá? Seja outro versículo. Eu não guardo o versículo de qual, eu guardo o contexto. Então, fala assim, naqueles dias me dirão, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos maravilha, não curamos enfermo, não profetizamos em teu nome, não vos conheço. A parte de mim, vós que pratica iniquidade. Quer dizer, quem expulsa o demônio não é pagão, não é do pessoa do mundo, são religiosos. E aí? Não vos conheço. Para conhecer, tem que andar na verdade, tem que obedecer a palavra. Não pode manipular a palavra, não pode distorcer, não pode comer as gorduras das ovelhas, não pode enganar, não pode trair, não pode roubar. Entendeu? Isso que estão fazendo, usando o nome do Messias, transformaram a verdade em mentira para manipular as pessoas. Entendeu? Esse foi o vídeo. Compartilhe, deixa o like, badalha o sininho de todos, se inscreve quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui! Até o próximo. Amo todos vocês do Messias.